Coloquei, acendi a luz. Estamos ao vivo novamente. Dessa vez, vamos torcer que vai dar certo, tá? Estou convidando já a Juliana para participar conosco. Acredito que agora vai dar certo a nossa questão de conexão. Ela vai estar aqui acessando conosco para a gente finalmente falar sobre musicoterapia. Acho que toda essa atenção é para a gente. Bom, nós vamos aprender muito. Tá me ouvindo, Ju? Agora sim! Que ótimo, finalmente, ó. Nós estamos aí com mais de 30 pessoas nos acompanhando. Eu falei, gente, não desiste, porque esses ajustes de conexão acontecem e vai dar certo. Isso é sinal do quê? Nosso bate-papo vai ser muito bom e o tema, assim, é um tema maravilhoso, tá? Então, pessoal que tinha saído da conexão, voltem para participar desse bate-papo com a gente, tá? Sejam todos aí bem-vindos oficialmente. Compartilhem o nosso vídeo, tá? Vai ser um tema muito bacana, de bastante relevância aí para o nosso bem-estar, né? Nós vamos falar aí sobre musicoterapia, como nós já havíamos anunciado. E para a gente iniciar o nosso bate-papo, né? A gente tem várias pessoas aqui participando, então vou deixar você como minha convidada, vou deixar você fazer a sua apresentação. As pessoas acho que tinham saído da sala estão retornando, então aos pouquinhos estão retornando. Nós estamos aí com umas 30 pessoas nos acompanhando, então agora estamos com 9, eles estão retornando a nossa conexão. Vamos só dar esses minutinhos, né? Porque agora a gente vai falar, agora vai dar tudo certo. Agora vai! Agora vai. Bom, tá legal, a imagem tá bom. A gente vai ter interação e integração das pessoas. Então, obrigada, José Edna, por participar conosco aqui, tá? Depois traga aí as suas contribuições sobre o assunto. Ana Paula também, que está aqui participando, sempre participa das nossas lives, tá? Essa live vai ficar gravada lá no nosso canal MediaCast, tá? Nós temos uma playlist com diversos vídeos que nós falamos sobre educação, sobre saúde, sobre bem-estar. Então, principalmente nesse momento agora de pandemia, esses assuntos eles são importantes para o nosso dia a dia, né? Juliana, fica à vontade. Acho que aos poucos as pessoas vão acessando, vão conectando, né? Então, Josadec está participando com a gente, Lucimar, então sejam todos bem-vindos. Fica à vontade, Juliana, para a sua apresentação. Sejam bem-vindos, obrigada por vocês terem sido pacientes, né, de sair e retornar. Como a Márcia falou, é um assunto bastante informativo, então eu super acredito nisso, que quando ficar muito difícil é porque vai ser bom. Vai ser bom. Fiquem aí, porque a gente tem uma vivência bem legal para experienciar no final dessa live. E depois a gente quer experimentar junto com vocês, né? Ter um feedback. A Márcia já me apresentou, então, me chamo Juliana, eu sou musicoterapeuta e psicopedagoga. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre esse universo que é a musicoterapia. Que ótimo, vamos falar assim, sejam todos bem-vindos, embarque conosco nesse bate-papo. Ju, assim, eu comentei até no início da live que eu já ouvi falar de musicalização, a gente tem um conhecimento da importância da música, né? Mas o termo musicoterapia, não é um termo que a gente costuma ouvir muito. Claro que eu acho que dentro do nosso do senso comum a gente pensa assim, musicoterapia é a música, a terapia, né? Você imagina a música como forma de terapia. Você podia trazer um pouquinho para nós, assim, realmente, o que é a musicoterapia, dentro da temática que a gente vai também trazer aqui, né? A contribuição que ela tem. Conta um pouquinho para nós a respeito desse assunto. Fica à Então, vontade, tá? a musicoterapia, né, a utilização da música como elemento principal de linguagem dentro de um setting terapêutico. Então, como vocês já podem saber, terapia significa tratamento, né? Então, a gente trata através da música como forma de principal linguagem aí dentro de um setting terapêutico. A musicoterapia é diferente, por exemplo, da aula de música, né? Onde o nosso foco principal é aprender música. Na musicoterapia, não, nem precisa saber cantar ou tocar para fazer parte de um processo musicoterapêutico.
Então, a gente utiliza a música como principal forma de linguagem. Aqui no Brasil existe uma graduação e uma pós-graduação de musicoterapia. Então, só faça musicoterapia com um musicoterapeuta. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre os mitos, né? Sobre o que não é musicoterapia. E a musicoterapia tem alguns Legal. campos aí de atuação, né? Então a gente trabalha com prevenção. Então, por exemplo, no caso de gestantes, né, para deixar mais pertinho, então, esse vínculo afetivo entre mãe e filho, entre pai e filho. Então, a musicoterapia entra aí como prevenção. A musicoterapia também está dentro das reabilitações. Então, pacientes que tenham algum tipo de comprometimento neurológico, como Parkinson, né, Alzheimer. Existem estudos interessantíssimos com pacientes com Alzheimer. Eles conseguem recuperar muita lembrança através das músicas. Também no caso de dependentes químicos, né? Então a gente também tem essa atuação, porque a música, caso vocês não saibam, atinge a nossa área de prazer e recompensa do cérebro, né? Que é inclusive a mesma área que as drogas atingem. Então é muito eficaz esse tratamento de musicoterapia dentro do tratamento de dependentes químicos, né? A gente pode trabalhar também com desenvolvimento infantil. No meu caso, eu amo, sou apaixonada pelas crianças, então também tenho foco nisso, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a musicoterapia no campo de qualidade de vida, né? No campo de prevenção mesmo, mas de promover saúde, então, através da musicoterapia. Legal. Como a gente sempre, assim, promove um bate-papo, é um diálogo, eu falo assim, aberto. As pessoas que estão nos assistindo, que tiverem dúvidas, quiserem saber um pouquinho mais, de repente alguma coisa que a gente não vai comentar, ou que vamos comentar no decorrer da live, compartilha com a gente aqui, pode colocar no chat, tá? A gente vai trazendo essas informações dentro do tempo que nós tivermos aí disponível. O que faltar de informação, a gente depois complementa, tá? Até porque, como a Juliana falou, nós vamos ter um momento de vivência, nós vamos experimentar um pouquinho essa questão da musicoterapia. Uma coisa interessante que eu achei quando a gente fala da questão da musicoterapia é que, assim, ela é uma atividade considerada clinicamente, né, como área da saúde. Isso. Então, não tem nada, quando a gente pensa em música, a gente sempre associa a questão do lazer, né? Claro que a música também traz uma contribuição em relação ao lazer, mas a musicoterapia, ela vai muito além disso, né, Juliana? Pode falar um pouquinho disso pra gente? Isso. Então, a musicoterapia é isso mesmo, né? Para promover saúde, como a gente falou no início, né? Terapia é tratamento, então, esse tratamento que inclui saúde, né? A promoção da saúde. A musicoterapia hoje atua em vários segmentos, né? Então, a gente pode trabalhar em hospitais, né? Eu estava comentando com a Márcia antes, é muito interessante o trabalho da musicoterapia, por exemplo, dentro da oncologia. Então, já estiveram estudos em que comprovaram que as pessoas que eram submetidas à quimioterapia e que, enquanto elas recebiam a quimioterapia, elas também recebiam tratamento musicoterapêutico, elas tinham um resultado muito melhor, né, do que as pessoas que não se submetiam à musicoterapia. Isso com relação a aqueles sintomas que Os eles têm efeitos, depois, os efeitos sintomas, os efeitos. colaterais, isso. Então, com relação Legal. aos efeitos colaterais, com a musicoterapia, isso foi bastante reduzido, né? É interessante dizer que a musicoterapia tem dois principais eixos, assim, métodos, né? Técnicas, que é as ativas, né, ou interativas, e as receptivas. Então, aqui no Brasil hoje, a gente utiliza mais das técnicas ativas, que são aquelas, então, que o paciente participa da sessão literalmente junto com o terapeuta. Então, a gente faz música junto. Ju, mas você falou que ninguém precisa saber cantar ou tocar. Não precisa mesmo, né? A gente faz música junto do nosso jeito. É uma Tá. improvisação mesmo. E existe também a técnica que não é muito utilizada aqui, mas as técnicas receptivas. Hoje o que a gente vai fazer vai ser semelhante a essas técnicas receptivas, né? Então é muito interessante, porque essa interação que faz com que o paciente diga sem dizer, né? Então a gente consegue avaliar Entendi. aí, entender um pouco desse paciente, sem que ele diga exatamente em palavras aquilo que ele sente, as angústias que tem. Entendi. Isso é interessante porque quando a gente fala relacionado com essa questão da dor, né, e principalmente a musicoterapia, ela é
utilizada no processo de dor crônica. Então, são situações que a pessoa realmente, em determinadas vezes, ela não consegue explicar, né, a profundidade do que ele está sentindo. Então, a música, ela consegue atingir. E outra coisa legal, você comentou a respeito das técnicas. Também é interessante a gente trazer para o nosso público que as técnicas são todas baseadas com evidências científicas. Então, todas essas técnicas que são aplicadas, né, até por ser da área da saúde, são com base em evidências científicas. Então, realmente tem toda uma fonte de estudos que comprovam, né, a eficácia desse tipo de tratamento. Mas a gente falou um pouquinho voltado à questão da saúde, mas também a musicoterapia, a gente pode trazer a musicoterapia saindo da saúde, indo para a educação. Você consegue falar um pouquinho dessa relação da musicoterapia e educação? Sim, é muito interessante, porque eu falei no início, né, que eu gosto muito de trabalhar a musicoterapia com o desenvolvimento das crianças. Então, não necessariamente crianças, né? Os adolescentes, os pré-adolescentes. Mas na educação, é um facilitador, então, usar a musicoterapia como forma de desenvolvimento dessas crianças para que a aprendizagem delas sejam mais afetivas. Isso porque a musicoterapia, né, com a música, a gente tem a possibilidade de tornar as coisas um pouco mais leves. Então, para aquelas crianças que têm um pouco mais de dificuldade, né, para aprender, que acham a escola um pouco, ai, tem que ir para a escola, né? A gente consegue através da música, então, entender qual é a raiz da dificuldade dessa criança, né? Por que para ela é tão resistente ter que vir à escola? Então, a musicoterapia tem aí essa porta, que é um canal novo que está se abrindo, inclusive, para a área da Legal. educação. A educação sempre foi muito voltada para a musicalização, né? Que também tem um cunho de desenvolvimento, mas a musicoterapia, como a Márcia falou, tem esse olhar de saúde, né? Esse olhar terapêutico, que é super interessante e tão benéfico para a saúde das crianças. Que bom. Quero agradecer aí o pessoal que está participando com a gente. Estou aqui com a Maria Gilva. Maria Gilva é uma pessoa assim, não mora em São Paulo, está no Nordeste, está aqui nos prestigiando. Obrigada, viu? Sempre é parceira, participa das nossas lives. Estamos aqui também com o Jefferson, com a Elia, com a Tatiana, Eliana participando conosco, Silvane. Se vocês também quiserem, né, trazer para a gente alguma contribuição falando da musicoterapia, né, às vezes as pessoas gostam tanto da música, aquilo que a gente falou, musicalização, música e musicoterapia. Então, existe, ao mesmo tempo que tem, elas trazem diferenças, elas também se conectam, né? Tem esse momento de conexão, porque a gente fala da música. E a gente falou de perguntas, estou aqui com a Adriana Oliveira, ela trouxe uma perguntinha para a gente. Boa noite. Gostaria de saber como podemos trabalhar a musicoterapia com crianças que têm autismo, né, que têm alguns tipos de déficit na educação infantil. Até colocou aqui, né? Com DEA, autismo na educação infantil. Adriana, A gente pode obrigada até, pela sua. Pode falar, pode falar. a gente vai compartilhar aí dessa pergunta que foi muito importante, né? Sim, obrigada pela sua participação, Adriana. E de todos vocês, como a Márcia falou, né? A musicoterapia é muito efetiva com as crianças com TEA, porque como a gente sabe, né, autismo e alguns outros transtornos, eles têm algumas dificuldades para se comunicar. Então a música é um facilitador de linguagem nesse sentido, né? Porque para eles é lúdico, vocês sabem que eles têm uma fixação, às vezes, por algum objeto, por algum cantinho da sala, né? E a musicoterapia proporciona isso. Então, o violão, que é uma coisa, né, um instrumento melódico que eles se encaixam muito, assim. Eu ainda não conheci uma criança autista que não goste do violão. Então, isso é um facilitador para a gente. E a musicoterapia consegue contribuir com essas crianças exatamente para o desenvolvimento da fala. Então, acho que uma das principais, né, benefícios da musicoterapia nesse sentido é proporcionar para eles esse desenvolvimento de fala, que muitas vezes acabam deixando a criança um pouco agressiva, porque ela não consegue se comunicar, então às vezes ela está aflita e não consegue colocar para fora. Na musicoterapia a gente consegue fazer isso. E aí você pode me perguntar, mas como, né? Antes da gente começar o tratamento musicoterapêutico, a gente faz uma anamnese e a gente procura identificar, então, o histórico sonoro, a identidade sonora que cada um tem. Então, cada um com a sua personalidade, cada um tem a sua, né?
Sim. a sua identidade sonora também, cada um tem o seu. Então a gente vai investigar com a mãe, o que que ela ouvia quando ela estava gestante, o que que a criança mais ouve, e aí a gente vai usar desses instrumentos, dessas músicas que a criança tem um pouco mais de facilidade, para poder usar a favor dela, então, com a musicoterapia, né? Eles conseguem ficar um pouco mais calmos, prestar um pouco mais de atenção durante a sessão, então é super interessante. Que bom. Foi muito boa mesmo essa pergunta. E a gente não tem noção, né, do quanto a música traz essa contribuição, do quanto ela interfere, né, no funcionamento do nosso cérebro. Como você falou, a musicoterapia ela vai usar técnicas que vai atingir justamente a nossa parte do cérebro voltada ao estímulo, voltada ao prazer, voltada à recompensa. Então, com certeza, vai trazer uma contribuição muito positiva tanto na área da saúde, como nós comentamos, né? Citamos alguns exemplos que foram comentados por você, na questão da dor, na questão do tratamento mais crônico de alguns casos de doenças, né? Mas também trazendo agora para a educação. E mesmo pensando na educação, nós falamos aí de um caso de autismo, mas em outros casos também ela pode contribuir muito. A música, desde quando a gente fala assim, desde o início, né? Mesmo na educação infantil, quando a gente fala, ela já vai fazer parte dessa construção do histórico sonoro. Então é muito Exatamente. interessante. E quando a gente vai ficando mais experiente, a gente vê, às vezes escuta uma música e você não entende o porquê que você gosta tanto daquela música, você não tem a noção. E agora você trazendo um pouquinho essa questão do histórico sonoro, provavelmente essa música tem alguma relação com algo que você já vivenciou lá atrás, né? Talvez quando criança, na vida adulta que você talvez não lembre tanto, mas que na sua memória ficou gravada ali na sua memória de longo prazo e vai sempre fazendo esse resgate, né, Juliana? Exatamente isso, Márcia, exatamente isso. É a memória afetiva que a gente costuma falar, né? Então, às vezes, essa memória é pro bem, né? Às vezes, então, você lembra de uma coisa e fala, nossa, essa música me parece tão familiar e tem uma sensação boa. Isso também acontece para as coisas ruins, né? Então, uma criança, dependendo do meio em que ela vive, se ela tá meio vulnerável, né? Acontece algo nesse sentido, um pouco mais delicado, então, na história dela, ela vai carregar essa identidade sonora. E aí lá na frente a gente vai poder descobrir, então, que por que, né, tal coisa incomodou. Então, sei lá, vamos dar um exemplo. Se a criança vive no meio de um pagode, onde ela se sente vulnerável, né, onde talvez ela sofra algum tipo de agressão, quando ela crescer, talvez ela não se lembre exatamente dos acontecimentos, mas quando de repente ela ouvir um pandeiro, isso pode remeter, ter uma sensação ruim e remeter a esse passado, que talvez ela não tenha consciência naquele momento, né? Mas com a identidade sonora a gente consegue resgatar. Essa história do pandeiro é verídica, gente. Eu dei um exemplo assim, mas que aconteceu de verdade com uma paciente e é muito delicado, né? A gente não tem dimensão do quanto isso, do quanto as coisas que a gente vive na infância refletem na nossa vida, assim, até enquanto adultos. É, isso não falando da questão de repertório musical, tá? Mesmo dentro do Uhum, exemplo, mas falando do quanto a música ela vem aí embasada com o significado, né? Com a nossa emoção. Então, de forma assim tão exatamente. intensiva que a gente realmente isso vai refletir, né, no nosso dia a dia e é um reflexo que a gente carrega para a vida inteira, né? Porque são as nossas emoções, né? Sim, exatamente. Tem alguma pergunta aqui, né? Tem, eu... A, a calma aí, falou que Tatiana, Márcia e Juliana, sou a Tatiana do colégio. Calma aí, para mim falhou um pouquinho aqui, deixa eu só ver. Betuel. Tati, isso, para mim falhou um pouquinho. Você me indicaria um curso de musicoterapia para que possamos fazer, para fazer e poder aplicar nas escolas? A Tatiana é diretora, ela é mantenedora de uma escola, e aí a pergunta é: você indicaria um curso de musicoterapia para que ela pudesse estar aplicando na escola? Oi, Tati, eu indicaria, com certeza. Você deve ser pedagoga, né? Existe a graduação de musicoterapia hoje que duram 4 anos. Se não me engano, aqui em São Paulo só tem na FMU, ali na Avenida Santo Amaro, no campus mesmo da saúde, né? E lá tem a graduação, 4 anos, ou a pós-graduação, que é um pouquinho menos de tempo, né?
Então, se você for pedagoga, talvez seja interessante você fazer a pós em musicoterapia, porque é isso mesmo, a Tati entendeu, gente. A musicoterapia só pode ser aplicada por um musicoterapeuta, né? Então, não basta eu tocar bem, eu cantar bem, gostar de música e gostar das crianças, do desenvolvimento, então eu vou lá aplicar as técnicas de musicoterapia, né? Não. A musicoterapia precisa ser aplicada apenas por um musicoterapeuta. Então, eu te indicaria a pós. Legal, interessante. E falando na questão de pós, você fez musicoterapia, depois você foi para a área da educação. Você fez É. psicopedagogia, não é isso? Então, é basicamente isso, né? Essa troca que vai se conectar, como nós falamos, na musicoterapia, trazendo para a área da educação e da saúde. Exatamente. Então, Obrigada eu pela. acredito. Pode falar, Ju. Obrigada, Tati. Eu acredito que essas áreas se complementem, né? Eu comecei a trabalhar com a musicoterapia, com as crianças, fiquei super interessada, recebi alguns casos de criança que tinham essa dificuldade de aprendizagem, né? E aí a gente foi tentar entender, então, mas por que será? De onde vem, né? E aí a psicopedagogia foi, e para mim, né, foi complementar nesse sentido, porque daí a gente vai entendendo que realmente, às vezes, tem algo de lá de trás, né? E a criança precisa ter essa aprendizagem significativa, né? Essa aprendizagem afetiva para então se desenvolver melhor, né? Dentro disso tudo que a gente está falando, tem alguns benefícios da musicoterapia que eu acho interessante a gente mencionar, né? A gente já falou a questão da linguagem, tem a questão motora também, inclusive para aquelas pessoas, né, que têm algum tipo de comprometimento neurológico, conforme eu falei. Ajuda muito na questão da atenção, então as crianças hiperativas, a musicoterapia também consegue ajudar. A questão da respiração em equilíbrio, né? Então, para aquelas crianças que são muito ansiosas, que estão o tempo todo muito Sim. agitadas, talvez não tenham um diagnóstico de transtorno, não, é pela personalidade mesmo. A musicoterapia consegue, então, trazer essa calmaria para essas crianças, né? De uma maneira lúdica, de uma maneira que elas, né, a gente não fique sempre falando, a gente sabe que quando a gente fala muito para as crianças, elas perdem um pouquinho daquilo que a gente está falando, né? Sim. E através do lúdico, então, da música nesse sentido, da arte em si, né? Eles conseguem se desenvolver ainda melhor. Legal. A gente tem uma pergunta bem interessante aqui do Ednei Oliveira. Obrigada pela pergunta, Ednei. Para a gente comentar um pouquinho da relação entre a musicoterapia e a psicopedagogia. Nós acabamos de falar como elas se conectam, né? E você, dentro da sua formação, sendo musicoterapeuta e psicopedagoga, dentro da sua vivência, da experiência, o que você pode trazer para nós dessa relação da musicoterapia com a psicopedagogia, né? Eu falei, já repeti, vou dizer de novo, né, que para mim essas duas áreas são complementares, assim, eu não tinha ideia do quanto elas eram complementares até eu entrar no primeiro semestre da pós, falei, me encontrei aqui de novo, né, já tinha me encontrado lá É na isso que eu quero. musicoterapia. É isso. E realmente, eu acho que elas se complementam, inclusive por causa da metodologia, né? Então, às vezes, dentro do consultório, a gente utiliza da musicoterapia, como eu disse, que também é uma arte, mas dentro da psicopedagogia, a gente tem o desenvolvimento dos jogos, então, né? A leitura dos desenhos, que são técnicas projetivas que a gente chama. Então, quando a gente tenta mesclar isso, é muito interessante. Então, você coloca uma música que proporcione, por exemplo, alguma emoção para as crianças, né? Então, propositalmente, eu coloco uma música, sei lá, um pouco mais melancólica. E aí peço para a criança reproduzir alguma coisa lá, né? Não vou falar tudo, porque senão depois as pessoas podem querer reproduzir isso e aí vão falar, eu aprendi lá com a musicoterapeuta. Então, não, gente. Não, Mas não, não, então, não é assim. por exemplo, eu coloco uma música melancólica, sugiro que a criança desenhe alguma coisa, e depois eu peço para que ela me diga como ela se sentiu, né? E aí, então, a gente tem a possibilidade de fazer com que a criança identifique aquilo que ela sente, porque a gente sabe que as crianças nem sempre conseguem nomear o que estão sentindo. Então, às vezes, uma criança fica irritada, fica agressiva, né? Muitos pais, a gente sabe, até perdem um pouco a paciência, né? Mas é porque elas não conseguem expressar, então, a angústia, né? Isso que a gente tem sentido, por exemplo, nos últimos tempos, né? Essa ansiedade de como vai ser o novo normal. Ansiedade, é. Eles não conseguem nomear, né? Então, quando a gente faz um trabalho com essa junção da musicoterapia e da psicopedagogia, a gente consegue resultados incríveis.
né? Então, existem técnicas para a gente descobrir por que que essa criança apresenta dificuldades de aprendizagem na escola, né? E aí, se é um assunto um pouco desconfortável para a criança, a gente vem com a musicoterapia, com a música, como uma caminha de acalento, né? Olha, você pode se sentir assim, tá tudo bem. A gente vai tentar dar um jeito daqui em diante. É. Aí eu tenho aqui que a Andrea Mendes colocou. Eles confundem os sentimentos e na hora de se expressar, confundem os sentimentos na hora de se expressar, né? Quando são pequenos. Então ela trouxe essa contribuição. É verdade, as crianças menores, elas têm dificuldade de expressar esses sentimentos. E a música, pelo que você trouxe para nós, né? Ela vem trazer justamente esse complemento. A gente está falando muito dos pequenos, né, Juliana? Mas assim, principalmente como quando a gente fala desse período de pandemia, quantos adultos, quantas pessoas como nós, né, em várias situações, também temos dificuldades de expressar os nossos sentimentos. Se você que está nos assistindo também tem essa sensação de, às vezes, ter a dificuldade de expressar o que você está sentindo. Você não está muito bem, você fica, poxa, eu não estou triste, mas eu também não estou, eu estou angustiado, estou ansioso. Então, nós também, nós adultos, né, também temos essa dificuldade, às vezes, de nos expressar. Quem dirá as crianças, né? Mas podem contribuir conosco. Eu tenho aqui a Eliana Correia, trouxe. Importante que as pessoas não façam isso sem ter o domínio da técnica, pois podem desencadear algum sintoma ou situação com que a pessoa não tem competência para lidar. Exatamente, está certíssima, né, Juliana? Pode até complementar o que a Eliana Correia trouxe para nós aqui. Certíssima, obrigada, Eliana, pela sua contribuição. É exatamente isso, né? Às vezes a gente pode provocar na criança, então, se você não é um especialista no assunto, né? Provocar alguma situação que você não consiga ajudar, né? Então é como se a gente abrisse uma ferida e depois não conseguisse fazer os pontinhos para cicatrizar, né? Então, a gente não pode abrir uma ferida, sobretudo das crianças, né, que são tão indefesas, e deixar a ferida aberta. Bom, eu abri porque eu achei que eu saberia resolver, eu achei que não ia ser tão profundo, e aí depois você não pode deixar aberto, porque o trabalho da terapia é exatamente esse. Ninguém sai de uma sessão terapêutica com aquele machucado aberto, né? O terapeuta, claro, abre, né? A gente futuca um pouquinho ali, às vezes no choro mesmo, e aí depois ele dá uns pontinhos, né, pra gente sair então um pouquinho melhor. Aí temos mais aqui. Como está o atendimento da musicoterapia durante essa pandemia? É possível fazer atendimento online? Eu sei que é possível, eu tenho colegas que estão fazendo atendimento online. Eu não fiz ainda atendimento online nenhum. Particularmente, eu voltei faz pouco tempo para a clínica, estou atendendo com todos os cuidados, né? Com os pais que estão mais, também com todos os cuidados, né? Mas que estão Sim. aí confiantes em Sim, mais mandar as seguros, crianças. né? Isso, se sentem mais seguros. Então, eu particularmente atendo na clínica, mas sei que é possível esse atendimento online. Existem alguns colegas que atendem online. Para mim, o principal ponto em atender as crianças online é que às vezes elas não se sentem tão à vontade como no consultório. Por quê? Normalmente o pai está por perto, né? A mãe está por perto. Dificilmente o pai de uma criança. Eu tenho crianças pequenininhas, de 4, 5 anos. Normalmente o pai fica por perto ali, até porque a criança pode ficar agitada, derrubar o telefone. Então ela não Sim. consegue render aquilo que ela renderia no consultório, né? Exatamente como se a gente fosse atender uma criança em casa, né? É o ambiente de domínio dela. Então ela não vai render o que ela renderia porque ela está na casa dela, porque ela manda naquele ambiente, né? Sim, sim. Então tem esse desafio aí. Entendi. Temos mais uma pergunta agora da Silvane, perguntando para a gente como são feitas as escolhas das músicas para esse tipo de técnica da musicoterapia. Boa pergunta, Silvane. A gente utiliza, então, antes, né, da gente começar as sessões, a gente faz uma anamnese, investiga a identidade sonora do paciente, tenta trabalhar, então, dentro dessa identidade sonora, né? Essa identidade sonora, a gente vai falar de coisas que você, por exemplo, né, um adulto, a gente vai falar de coisas que você lembra. Ah, qual foi a música mais velha que você lembra, assim, de quando você era pequenininho? Que você ouvia, ou que sua mãe cantava, né? E a gente vai trazendo esse histórico até os dias atuais. No caso das crianças, a gente comenta então com os pais, né? O que os pais ouviam, o que a criança ouve hoje,
né? E a gente vai tentando aí fazer um link, então a escolha das músicas é baseada dentro da identidade sonora de cada um. Isso é muito interessante, porque daí a mãe também pode dizer, né, normalmente, no caso daquela minha menininha que eu falei do pandeiro, a mãe adotiva disse, ela trouxe esse relato, então, depois que aconteceu, né, depois que a gente teve uma situação desconfortável, ela lembrou que a criança ficava nessa roda de pagode, né, onde ela sofria um pouco, e aí ela trouxe, então, depois, e aí por isso, então, que eu acabei levando o pandeiro para a sessão, né? Não sabia que ela não tinha contado essa parte. Então, por isso é tão Entendi. interessante na anamnese a gente ser o mais transparente possível. Ok. Você falou do pandeiro, nós estamos aqui com o Flávio, o Flávio é professor de capoeira. E ele já falou, poxa vida, coitado do meu pandeiro. Flávio, fica tranquilo, tá? Pode continuar tocando o seu pandeiro não vai trazer nada de negativo, viu? Esse foi um caso Eu tenho mais uma específico. pergunta aqui, Juliana. Um caso específico, tá? Que foi com pandeiro, poderia, com certeza já deve ter acontecido talvez com violão, com uma Uhum, guitarra, com qualquer outro instrumento. Pode continuar tocando o seu pandeiro, que aliás, as crianças amam o som do pandeiro. uhum. A Adriana, obrigada pela sua contribuição. Ela está perguntando aqui, Juliana, a musicoterapia pode auxiliar no processo de depressão no adolescente e no adulto? Pode auxiliar. Pode auxiliar, inclusive porque a musicoterapia tem essa capacidade de ressignificar algumas histórias, né? Então, através da música, a gente consegue trazer, ressignificar essas histórias e entender, né, de onde vem, por que surgiu, né, essa patologia, então, e aí tentar trabalhar, inclusive, a questão da autoestima, tudo isso através da música e das técnicas aí de musicoterapia. Legal, até porque você comentou da questão do resgate das emoções, dos sentimentos, né? Ativar no cérebro a parte do prazer, da compensação. Então, eu acredito que juntando tudo isso realmente seja uma terapia positiva no caso da patologia de depressão, né? Larissa Santos, musicoterapia funciona como uma ajuda na ansiedade infantil? Ajuda, eu tô aqui só falando ajuda. Musicoterapia Ajuda, é incrível, gente. ajuda em tudo, né? Mas ajuda, Não, Larissa, porque a gente consegue então ter esse olhar um pouco mais comportamental, né? Então, se a queixa principal do paciente é a ansiedade, então a gente vai investigar, em primeiro lugar, com as crianças, a gente costuma investigar como é o histórico dessa família, né? Porque às vezes uma criança ansiosa, ela teve uma ansiedade aprendida. Então, a gente precisa também analisar como os pais trazem as notícias para as crianças, né? Então, costumo dar o exemplo: vai ter uma festa no final de semana, como isso é antecipado para a criança? Então, de repente, o pai que fica lá o tempo todo, olha, não esquece de pegar tal coisa, e a mãe lá, ai meu Deus, preciso marcar meu cabelo, ai meu vestido, liga para a amiga, ai e a festa tal. Então, existe uma movimentação durante a semana para essa festa, a criança está inserida, a criança aprende exatamente o que ela vivencia, né? Então, às vezes, você não está falando diretamente com ela, mas ela está vendo aquela movimentação ansiosa dos pais e ela começa, parece para ela que esse comportamento ansioso é normal. Então, todo mundo tem que ser ansioso mesmo quando tiver alguma coisa para fazer. Então, com as crianças, a gente costuma investigar como é então esse ambiente, entender é aprendido, né? Como os pais antecipam. Se não é, se é uma coisa que a criança desenvolveu mesmo, então a gente vai tratar isso, tentar entender por que ela desencadeou essa ansiedade, então, né? é como se fosse, Juliana, uma ansiedade projetada. A gente sabe da questão da influência do meio, né? Mas eu nunca tinha pensado, principalmente, eu sou da área da educação, mas eu não tinha pensado nessa questão da ansiedade projetada, como nós estamos falando, né? Do quanto esse meio vai interferir nessa reação da criança. Aqui tem um recadinho. A Mauri Batista. Juliana, orgulho de tê-la como membro ativa da comunidade, que fui pastor durante meus primeiros anos de missão como padre. Parabéns. Muito Ah, gratificante tê-la aqui. eu fico emocionada, olha só, gente, que terapeuta mais manteiga. Mas são as emoções, né? Aí eu tenho aqui Obrigada, Shane padre. Ferreira, que falou que verdade. É, é verdade que
tá ruim para a gente entender um pouquinho, né? Eu tenho depressão e a música ajuda em tudo, relaxa e acalma. Eu acredito muito na questão da música também, viu? A música, ela é algo assim bem poderoso. Temos aqui, sabemos que a pressão arterial desregulada nas crianças pode causar dores de cabeça, sangramento nasal e tontura. Não consegui ver o que está escrito aqui, não estou conseguindo ver pelo. Ver se você consegue. Causar sangramento nasal e tontura. É verdade que com a musicoterapia é possível controlar a pressão arterial? É possível, mas atenção para isso, né? Porque talvez as pessoas que têm pressão alta todas estejam agora Sim, pensem, bom, vou fazer musicoterapia, abandonar meus remédios e o cardiologista que lute, né? certo. Não, não, gente. Auxilia, né? A musicoterapia, então, é também um braço, sim, ajuda a controlar a pressão arterial por conta da respiração, então, né? A gente pode utilizar dessas técnicas receptivas, onde a gente proporciona para o paciente esse momento em que ele pensa nele, né? Respira um pouco, tenta se desligar um pouco aí, e aí ela propicia, então, esse benefício, junto com o tratamento com o cardiologista, tá? Não sozinha. Entendi. Então, não vai abandonar o tratamento médico e fazer só musicoterapia, não. É um tratamento É, complementar, né? Que ótimo. isso. Complementar. Nós estamos aqui com 34 pessoas nos acompanhando, então a gente agradece essa participação. Se puderem compartilhar esse vídeo, lembrando que ele vai ficar gravado lá no canal no YouTube MediaCast, tá? Além da musicoterapia, nós temos uma lista de playlist com outros vídeos falando sobre educação, falando sobre saúde, dicas de bem-estar, tá? Estou aqui com a Maria Goretti, falando que a música é tudo. E realmente, Gorete, a música é tudo, nos auxilia em tudo. Ana Paula está agradecendo a sua resposta com relação à questão da pressão, né? Da pressão arterial, a sua contribuição de musicalização. E agora eu vou fazer uma pergunta, tá? Me conta como que a musicoterapia surgiu na sua vida. Tá. Como você descobriu e falou assim, não, eu quero ser musicoterapeuta? Como que foi? Conta um pouquinho pra gente isso. Tá, eu sempre gostei muito da área de cuidar das pessoas, sabe? De olhar para as pessoas e cuidar. Então, quando eu era pequenininha, eu pensava em ser médica, pequenininha, muito pequenininha. E aí fui crescendo, então com esse desejo não mudava, de ajudar as pessoas, né? Então eu pensei em fazer psicologia. Só que aí, desde muito pequenininha, eu sempre cantei, né? Eu cantava na igreja, meu irmão, a patotinha dos amigos, assim, a gente cantava desde muito pequenininho. A gente foi desenvolvendo isso da música, né? E aí, um dia, numa palestra com uma musicoterapeuta, eu não sei se ela tá aí, a Lela, é, a gente ouviu a Lela falando, eu tô falando a gente, né? Porque tava a turminha. Eu ouvi Grupo, a né? Lela, o grupo. A gente ouviu a Lela falando sobre a musicoterapia e eu fiquei assim encantada. Eu saí dali, já tinha um ano que eu tinha acabado o ensino médio, eu ainda não sabia muito bem para onde ir, se eu queria mesmo fazer psicologia. E aí eu descobri a musicoterapia, que era então a junção quase, né, que da psicologia, grosso modo, tô falando, né, da psicologia com a música. E aí eu fiquei encantada, fui procurar sobre e me encarei, assim, fui fazer a musicoterapia. Engraçado que para mim a faculdade nunca foi um peso, é uma faculdade muito prática, então não é aquela faculdade maçante. Claro, né? Tem a parte maçante, como todo estudo. Sim, Mas era incrível para mim, foi uma todo experiência curso. incrível. Eu chegava todos os dias em casa e falava: é isso, gente, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero para minha vida. Que bom. E depois a vida foi me levando por outros caminhos, e aí depois eu voltei com a psicopedagogia, e agora eu tô muito feliz. Que ótimo. E agora vamos trazer um pouquinho aquela parte que a gente prometeu no começo, né? Que nós íamos falar um pouquinho da musicoterapia, né? Do que é a musicoterapia, da contribuição, mas que você ia nos proporcionar uma atividade, uma experiência. Estou aqui ansiosa, viu? Para saber Tá. qual que vai ser essa experiência. Eu acho, será que o pessoal está preparado? Vocês querem participar com a gente dessa experiência, musicalização? Coloque para a gente aí no chat, quero participar. Se vocês estão gostando dessa temática. Também, se tiverem ideias de outros temas para que a gente possa trazer nas nossas próximas lives, nós vamos ter no dia 26 uma live que nós vamos falar sobre educação infantil.
Então, nós vamos falar da educação infantil para a vida. Tem muito a ver com o que a gente está falando agora, que a gente vai mostrar o quanto aqueles conceitos que a gente aprende na educação infantil vão refletir na nossa vida adulta, aliás, a nossa vida inteira. Então, nós vamos falar da educação infantil para a vida. Tá bom? Antes, Agora, vamos fazer essa experiência. Aqui estão contando para mim que você tem uma voz maravilhosa. ah, Cristiane Ferreira. Você tem uma voz maravilhosa. Acho que a próxima live a gente vai fazer para cantar, né? A Suzana está ai, meu comentando Deus. que gostou bastante do assunto, que foi bem interessante, tá? Então, se vocês também puderem trazer de outros assuntos, para que a gente possa trazer outros especialistas para fazerem parte desse nosso bate-papo. Então, como eu falei, a próxima nós vamos falar a respeito da educação infantil para a vida, uma aprendizagem para a vida. Hoje estamos falando de musicalização. Semana passada, retrasada, nós falamos sobre os desafios do ensino remoto, essa aprendizagem, né, que nós tivemos que assumir aí, nós que somos da área da educação. E hoje a gente trouxe a música para dar uma acalmada na nossa alma. E agora vamos para a nossa experiência, viu? Fica à vontade. Vamos. Antes da nossa experiência, eu posso só falar o que não é musicoterapia, que tem alguns mitos? Que eu falei para você, o que, que não é musicoterapia? Aham. Pode. Quando a gente fala, né? Quando a gente fala para qualquer pessoa, sou musicoterapeuta, a primeira pergunta que vem é: me fale uma música para eu ficar calmo, me fale uma música para eu dormir melhor, né? Então isso não é musicoterapia, gente. Musicoterapia não é relaxamento, não é fazer música com os amigos, sabe aquela roda que a gente faz no fim de semana, fazia, né, Globo, antes da né? pandemia, que a gente fazia com os amigos, isso não é musicoterapia. Tocar um instrumento não é musicoterapia. Colocar uma música que a gente gosta para ouvir não é musicoterapia, né? Todas essas atividades até são terapêuticas, nos fazem bem, né? Nos trazem uma sensação de bem-estar, mas a gente precisa lembrar que a musicoterapia precisa da intervenção de um profissional e, além disso, ela é um tratamento, então é uma coisa contínua, né? Não é pontual. Eu vou lá, faço música com os meus amigos, escuto uma música que para mim é Acabou. boa e fico bem e fiz musicoterapia. Não, né? É muito interessante porque, como a gente falou da identidade sonora de cada um, então talvez uma música que para mim é super relaxante, eu vá indicar para Márcia, ela fala: "Nossa, essa música não é relaxante", né? Porque depende da identidade sonora então de cada indivíduo. Agora vamos para nossa prática. Eu vou chamar Eu o tô ansiosa. César. O César é o meu irmão, gente. Ele não é musicoterapeuta, ele é professor de filosofia. Ele é um super músico. Ele vai contribuir aqui porque eu achei que seria muito, né? Participar tanto. Então ele vai contribuir fazendo uma caminha pra gente do teclado, tá bom? A gente. César, seja bem-vindo, tá? Ao nosso bate-papo. Ela tá falando, seja bem-vindo. Vamos lá. É, Estamos Então, preparados aqui. a principal ideia, né, dessa vivência, então, é que a gente consiga parar um pouco. Vocês já pensaram como é desafiador nesse momento a gente parar? Não é? A gente convidar assim, gente, vamos respirar um pouquinho? Vamos parar um pouquinho? Chega a ser quase uma loucura, não é? Esse convite de vamos relaxar, vamos pensar um pouquinho na gente, vamos olhar para dentro, né? Olhar para dentro tem sido muito desafiador, sobretudo nesses últimos tempos, e tem muita coisa acontecendo lá fora. Tem muita gente sofrendo, às vezes pessoas em que a gente até conhece, né? Então tem sido desafiador. Então a minha proposta hoje é que a gente vença esse desafio e olhe para dentro. Olhe para você, né? E tem uma coisa muito, parece até clichê, mas a questão da respiração, né? Experimenta então, pode ir tocando, sabe? Experimenta então essa respiração de inspirar e expirar, né? Tenta esvaziar então um pouquinho a sua mente e ficar só com essa respiração, com esse ar que entra e com esse ar que sai. O César vai fazendo uma caminha pra gente, depois a gente vai ter uma escuta musical daquilo que ele vai trazer. E é um convite exatamente para isso, né? Então, se você estiver numa posição aí confortável, puder então respirar fundo, prestar atenção nesse ar que entra, nesse ar que sai, tentar ir esvaziando então a mente desses pensamentos, né? Pensa com você que você mais gosta de você. Pensa aí em algo da sua personalidade
que você sente orgulho por ser você? Falar, essa é a melhor parte de mim. Pensa então nisso. Olha como a música traz uma caminha pra gente, quase que um confortinho, não é? Então pensa que eu tenho em mim que eu mais gosto. E tenta ser o máximo agradecido por isso. Por tudo que você se tornou, né? Sobretudo nesses últimos tempos, então, que têm sido tempos desafiadores. O que você se tornou? Será que você mudou algo da sua personalidade? Será que você melhorou enquanto ser humano? Será que você foi mais empático nesses últimos tempos? Ou será que esses últimos tempos só estão passando? É só a vida passando? Então eu queria te convidar a isso, ficar com isso que você tem de bom, com isso que você se orgulha por ser você, com esse sentimento de gratidão mesmo pela pessoa que você se tornou. E a gente vai ouvir por um minutinho essa música que o César vai trazer pra gente. Não tem letra, propositalmente, porque a letra é a sua gratidão, é esse seu momento mesmo, em que você agradece pelo que você é, pelo que você se tornou, por esse momento que a gente está podendo compartilhar juntos. Então é isso. A gratidão é a mãe das coisas boas, né? Quanto mais gratidão, mais coisas boas a gente atrai. Eu acredito muito nisso. Então, espero que esse momento tenha sido de gratidão para vocês, que tenha sido desafiador, mas que tenha sido prazeroso parar um pouco, né? Parar só para agradecer por aquilo que a gente é, que às vezes a gente nem percebe, né? O outro precisa ficar o tempo todo reforçando aquilo que a gente tem de bom, mas é importante que a gente também saiba. Com certeza. E falar assim, respirar, eu sou uma pessoa que eu costumo falar sempre, respira, respira, e às vezes eu nem me dou conta de como é a minha respiração. Essa preocupação de cuidar do outro, né? E até recentemente nós falamos a respeito disso, a gente pensa em ter um mundo melhor, mas o mundo melhor ele precisa começar em nós. Nós somos o início do mundo melhor. Se nós buscarmos fazer esse mundo melhor, né, dentro da gente, com o próximo, isso já vai ser algo transformador. Então, a gente está com a contribuição, eu amei a experiência, foi muito boa. Parabéns, tá, para o nosso convidado que tocou para a gente, Parabéns. maravilhoso, te amo. Piano sempre acalma, é importante a gente ter esse momento de parada mesmo, é uma coisa bem, bem gostosa. E eu estou apaixonada pelo tema, musicoterapia, quero aprender um pouco mais com você, nós estamos tendo alguns contatos, né? Acho que isso é bem bacana. Queria que as pessoas que estão participando com a gente compartilhem, né? Gostaram desse tema, das contribuições que a Juliana trouxe para nós, pensando nesse momento, como nós falamos que é um momento de... Nós estamos aí nos
transformando a cada momento, é um momento de transformação, e a gente tem duas alternativas nesse momento, né? Ou a gente desanime e para tudo, ou a gente busca energia, a gente se renova e a gente se transforma, né? Pensando que a gente precisa se preparar, porque nós já estamos num processo de mudança e elas virão muito mais ainda, com todo esse processo de pandemia. Quando a gente fala que algumas situações estão voltando, nós precisamos estar preparados para essa volta, para toda essa retomada. E a musicoterapia ela vai ajudar bastante nisso, viu? Amei a dica, foi muito boa. Aprendi bastante, principalmente dessa questão do histórico musical. Me identifiquei muito, porque eu tive uma infância com um repertório musical muito amplo, então tenho realmente um histórico musical bem diversificado e vi o quanto isso é importante, tá? O pessoal está colocando aqui a música Me Acalma, a Maria do Socorro colocou a música Me Acalma, me proporciona disposição e energia. Eu tenho aqui também a Maria Cristina agradecendo, muito obrigada, que ela gostou bastante, a Tânia Santana participando, a Balbina, parabéns, Ju, que Deus te abençoe e te ilumine Amém. sempre. Então, aqui compartilhando, te parabenizando aí por essa contribuição. A gente sempre faz uma mensagem final quando a gente está finalizando a nossa live. Então, só reforçando, se você gostou da nossa live, compartilhe. Essa live vai ficar gravada, vai ficar disponível nas redes sociais, no nosso canal MídiaCast também, tá? Dia 26 vamos ter uma outra live falando da educação infantil para a vida. E aí, com certeza, falando da educação infantil, Juliana, não tem como a gente não falar de música. A música Exatamente. a música ela faz parte da educação infantil, no processo de aprendizagem. Então, a gente vai trazer muito essa questão da música. Espero que você esteja participando com a gente aí na próxima, tá? A Andrea está trazendo a contribuição, falando que adorou, né? Que achou que a musicalização era só cantar. Mas ela já sabe que não é. Ela já aprendeu que não é. E o cantar é bom, o cantar realmente ajuda, é uma forma de terapia, mas não é musicoterapia. É. Eu separei aqui uma. Na verdade, é uma poema, uma poesia que o padre Fábio de Mello publicou e achei bem interessante dentro da nossa temática, que é assim. Quando a gente falou de bem-estar, né, a música veio trazer essa contribuição. A vida requer cuidado. Os amores também. Flores e espinhos são belezas que se dão juntas. Não queira uma só. Elas não sabem viver sozinhas. Quem quiser levar a rosa para a sua vida, também terá que levar inúmeros espinhos. Não se preocupe, a beleza da rosa vale o incômodo dos espinhos. Então, quando a gente fala dessa questão do bem-estar, acho que isso vem contribuir muito, porque a gente fala muito da questão da beleza, ou da questão mesmo do estar bem, do ser feliz, mas algumas coisas vão estar paralelas. Essa questão do sentimento, como você disse, a música, ela pode trazer uma lembrança positiva, mas também pode trazer uma lembrança que não seja positiva, mas ela faz parte aí do nosso repertório. É um pedaço da gente. A musicoterapia vai resgatar esse pedaço da gente que nós temos aqui guardadinhos ali, né, no nosso cérebro, que a musicoterapia vai resgatar tudo isso. E a frase que eu trouxe é falando nessa questão do bem-estar. Nós pensamos que existem sim as rosas, mas existem os espinhos. Esse momento todo, talvez nós estejamos aí mais cultivando os espinhos do que as rosas, mas isso tudo vai passar, a gente vai ficar bem, e espero, desejo e acredito que vamos sair dessa bem fortalecidos. Vamos, com certeza vamos. E a gente falou, né, Ju, antes, nós estamos aí no mês do Setembro Amarelo, nós tivemos algumas pessoas que trouxeram contribuições falando um pouquinho da musicoterapia, no processo de depressão, na questão da ansiedade. Então, o mês de setembro, o Setembro Amarelo, é um período de alerta, né, que nos faz pensar em realmente nessa situação, pensar nisso tudo, estar atento ao outro. Às vezes a gente tem situações muito próximas da gente e a gente não se dá conta, ou às vezes a gente acha que é normal, que é normal, que é normal, e a gente se vê numa situação de alguém que está precisando de algo. Então, ter o olhar para o outro, eu acho que é muito importante, dentro do que você colocou aí para nós, né? Então, que a gente tenha mais esse olhar para nós, do nosso cuidar, do nosso estar bem, mas que a gente também tenha o olhar para o outro. De que forma eu posso contribuir? Eu acho que isso é muito importante.
tá bom? Quero agradecer imensamente a sua participação, de ter aceitado o convite de fazer parte desse bate-papo com a gente, tá? Foi muito bom. Depois nós vamos trazer de novo a musicoterapia, com outra experiência, tá? E pedindo para as pessoas gostaram bastante, quero o meu agradecimento a todos que participaram conosco desse momento de bate-papo, tem entrado aí na minha casa e na sua casa para compartilhar aí esse conhecimento, tá bom? Ju, e fica à vontade para deixar uma contribuição final para nós. A minha contribuição seria falar um pouquinho sobre essa coisa, né? Falar um pouco sobre o Setembro Amarelo, né? É tão interessante a gente pensar nisso, porque às vezes falta um pouco de empatia da nossa parte, né? Às vezes a gente vê o outro sofrendo, o outro se queixando de alguma coisa, e é mais fácil a gente falar, ah, é preguiça. Ah, não, isso é coisa de gente que não tem o que fazer, né? E às vezes a angústia que o outro está sentindo talvez possa ser um pouco ressignificada através da nossa escuta só, né? Então eu desejo que a gente seja um pouco mais empático, não só no Setembro Amarelo, mas eu desejo que sejamos empáticos, se colocar mesmo no lugar do outro, né? A partir da dor do outro, porque não dói em mim. Então, na verdade, eu nem tenho dimensão da dor do outro, mas às vezes um ouvido que escuta, né, faz toda a diferença. Então, eu também quero agradecer muito por estar aqui, a Márcia, ao Colégio CAS, que me acolheu tão bem nos últimos tempos, né? Eu já me sinto parte do CAS. Então eu fico muito feliz por isso. Estou muito feliz, é a minha primeira live, gente. Eu queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui com a gente, que comentaram, que compartilharam essa live. Muito obrigada, obrigada pelos comentários de carinho, né? Obrigada para o César, que me ajudou. Eu sempre coloco ele numas furadas, assim, sabe? Que ele fica meio. Mas muito Que bom. obrigada, muito obrigada. Então a gente vai terminar a nossa live com aquela sensação de querer mais, de saudade, de gostinho, né? De repeteco, mas também com aquela sensação que você trouxe para nós, a sensação da gratidão, né? De sermos gratos pelo momento, de sermos gratos pelo que somos, pelo que construímos e ainda pelo que vamos fazer, né? Pensar também no futuro é importante. Mas a gente pode pensar no futuro, mas a gente precisa viver o presente. Então a gente pode até pensar no futuro. A gente não pode deixar de viver o momento presente, que ele é a única coisa que nós temos no momento, que a gente tem realmente de certo, é o momento presente, tá? Então, assim, quero agradecer a todos. Nós vamos disponibilizar o vídeo lá no canal MediaCast. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva para receber as notificações, os convites das nossas próximas lives. Ju, vou te convidar de novo para a gente voltar a retomar esse bate-papo aí de Claro. musicoterapia, tá bom? Pessoal, um grande beijo para vocês, uma boa noite, uma noite abençoada. Obrigada aí pelo tempo de vocês, pela dedicação, por esse bate-papo muito gostoso. Amei aprender sobre musicalização. Obrigada, Ju. Grande beijo. Beijo. Obrigada a todos, tá bom? Bom descanso aí para vocês. E obrigada a todos que ficaram